Pai querido, obrigado, Tua palavra é bendita. Nós amamos o Senhor. Nós amamos a Tua palavra, Deus, ela é preciosa para nós. Nós nos identificamos, ó Deus, com orações dos salmistas. Nós pedimos que o Senhor desvenda os nossos olhos para ver a maravilha da Tua palavra. Nós nos identificamos, ó Deus, com a oração do salmista 19. Tua palavra é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Nós queremos, ó Deus, pedir graça ao Senhor para que haja compreensão da verdade que esse texto, ó Deus, nos transmite hoje aqui, nesses dias pós-modernos. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada família aqui representada. Abençoe cada homem, marido, cada esposa, cada mãe, cada pai, cada filho. Abençoe, ó Deus, e consola os aflitos de coração. Conforta, ó Deus, corações enlutados. Promove, ó Deus, fé naqueles que estão desfalecidos. E fortalece, ó Deus, aqueles que estão desanimados, que estão fracos. Pedimos que a Tua boa mão continue agindo no nosso meio, trazendo cura física, cura espiritual, salvação. É isso que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Nós vamos conversar hoje no texto bíblico de Colossenses capítulo 2 sobre ser discípulo, e nós vamos tomar então o verso inicial do nosso texto lido hoje, o verso 6, falando de andar ou andai nele. Ser discípulo é andar em Jesus, é andar com Cristo. Nós queremos nessa noite, de forma sintética aqui inicialmente, resumida, dizer que quanto mais andamos com Cristo, conhecemos a sua identidade, quem Ele é, conhecemos também a sua obra, o que Ele fez por nós, e quanto mais conhecemos Jesus, quanto mais conhecemos o que Ele fez por nós, mais nos curvamos diante dEle, gratos, diante de graça tamanha que nos resgatou. Em outras palavras, quanto mais andamos, quanto mais estamos edificados, quanto mais estamos confirmados na fé, mais gratos nos tornamos e, portanto, mais dedicados também. Nessa noite nós queremos contemplar um pouco do ensino do apóstolo Paulo, o qual se esforça para que possamos enxergar a vida pela perspectiva da fé em Cristo. Podemos, através da fé em Cristo, vincular a nossa vida, e a nossa vida sendo vinculada com a fonte e com a força, que é o próprio Cristo, que nos permite superar nossas limitações naturais, porque nós estamos andando nele por fé. John Stott, em um dos seus comentários, ele afirmou que a expressão em Cristo, que é essa expressão muito usada aqui na epístola também de Paulo aos Colossenses, mas também em várias das cartas que Paulo escreveu, em Cristo ou no Senhor, ou nele, essa ideia de estar nele, ocorre pelo menos 164 vezes nas cartas de Paulo. Ele cita James Stewart, que diz o seguinte: o coração da religião, por assim dizer, de Paulo, é a união com Cristo. O centro do cristianismo, por assim dizer, é a união com Cristo. Isto é mais do que qualquer outra concepção, é a chave que abre os segredos da alma. E nós queremos hoje à noite visualizar, irmãos, nesse mundo moderno, nesse mundo de tensões, nesse mundo de confusões, de catástrofes, de desastres, nesse mundo espantoso de criminalidade, de arrogância do homem, nesse mundo onde o homem
externa a sua maldade através da fala, através de atos praticados, como temos acompanhado esses dias no Brasil, mas também aqui próximo, na nossa cidade. Nós podemos, irmãos, olhar para Cristo e ter dele o consolo, ter dele a esperança, ter dele uma resposta, pelo menos do lado de cá, ainda que não completa, ainda que não satisfatória, mas podemos ter em Cristo tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida agradável. Nós podemos, unidos a Cristo, unido a essa fonte de força, superar as nossas limitações em quaisquer área da nossa vida. Muitos crentes não conseguem produzir, muitos crentes não podem usufruir da plenitude de Deus e tudo que Cristo diz que Ele é, da plenitude de vida, como nós falamos, do significado da vida e da morte, como nós já falamos aqui, como falamos semana passada, o desafio de viver essa realidade da mensagem que nos motiva, dessa missão que está diante de nós, como também de uma intercessão gloriosa que tem como alvo, a maturidade, ser como Cristo Jesus. Nós estamos, irmãos, aqui diante também de um grande obstáculo, ingratidão. Muitos não reconhecem o que Cristo fez na cruz do Calvário, o que de fato Ele fez na sua vida, o que de fato Ele faz na vida daqueles que confiam nele. Estamos mais, irmãos, preocupados em fazer coisas para Deus, estamos mais preocupados na nossa performance, estamos mais preocupados em exercer o papel da religião, estabelecer meios para nos conectar com Deus plenamente. Mas o cristianismo precisa ser anunciado de forma diferente. Eu creio que essa busca religiosa, essa busca por ações, a partir então das nossas devoções, precisa estar focado principalmente aqui, primeiramente, em Jesus Cristo. Muitos cristãos ainda hoje não conhecem a essência do que Cristo fez na cruz do Calvário. Olha só o que estava acontecendo, por exemplo, lá na igreja de Colossos. O que alguns homens estavam ensinando por lá? Eles, por desconhecerem a pessoa de Cristo e a sua obra, sua realização, eles estão se entregando a falsos ensinos. E olha o que está aí no verso 8. Paulo então adverte-os dizendo: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Algumas dicas prováveis desses aspectos de ensinos falsos que estão acontecendo ali na igreja, envolve esse engano sobre a pessoa de Jesus. Eles estão aqui usando raciocínios falazes do verso 4 do capítulo 2, não é? Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Havia aqui uma ênfase em filosofias, sabedoria humana. Ele chama aí de vãs sutilezas, ou seja, doutrinas novas e atraentes, mas sem conteúdo, muitas vezes até mesmo sem coerência, sem consistência interna, sem aplicabilidade. Mas são discursos bonitos, até interessantes. Eles falam muito, mas dizem pouco, prometem muito e dão pouco. São programas de televisão hoje em dia que está nessa mesma tática. Nós temos aí uma ênfase provável na tradição humana para contrariar a tradição apostólica, o ensino dos apóstolos centrado em Cristo. No verso 9, parece que havia uma diminuição da verdade sobre a encarnação. Talvez aqui, aquela ideia que alguns já ouviram falar do agnosticismo, seita gnóstica,
eles tinham dificuldade de entender que na matéria, no nosso corpo, poderia haver algo de bom. Eles acreditavam que tinha que fazer alguns rituais para reprimir esse corpo, para que a alma pudesse ter plenitude, relacionamento completo com o divino. Então a matéria é má, e provavelmente eles tinham dificuldade de entender como é que o Cristo ele se encarnou. Havia então essa diminuição da verdade de encarnação, que Deus se fez carne. Havia muito legalismo, enfatizando observâncias e rituais externos e superficiais. Ele alista aí no verso 16, no capítulo 2, verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, Muita gente hoje gosta das visões, Enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vocês rejeitam o fundamento, o cabeça. Ele é o cabeça de tudo, da criação, do corpo da igreja. Vocês não precisam obedecer esse ABC aí, como ele chama aí de rudimentos, provavelmente aqui se referindo aos espíritos elementares, a ideia aqui de uma ordem, de um alfabeto. Então o homem precisa percorrer aí vários, nessa dimensão, até chegar na plenitude, e Cristo é um desses rudimentos do mundo. Reconhecendo então, irmãos, a graça derramada em nossas vidas, precisamos aumentar cada vez mais a confiança na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Quando olhamos para trás, descobrimos a maravilhosa graça de Deus, imerecida, derramada em nossas vidas. E portanto, quando reconhecemos essa graça imerecida na nossa vida, nós então nos enchemos de gratidão, e portanto nós temos como enfrentar o futuro com mais garra, com mais força, com foco e determinação. Eu quero nessa noite, irmãos, dizer que conhecer a essência da obra de Cristo nos faz profundamente gratos e dedicados. Essa é a conclusão do nosso texto aqui, a partir agora do verso 9. Andar com Cristo, ou andar em Cristo, rejeitando então a nossa dependência, ou seja, você não pode conceber a ideia de ser discípulo de Jesus e ser independente dele. Você não pode conceber a ideia de ser discípulo de Jesus e ao mesmo tempo ter outros fundamentos para construir a sua vida. Como também você não pode ser discípulo de Jesus e não viver gratidão, uma gratidão que te faz dedicado a Ele. O Cristo que nós adoramos fez algo extremamente essencial por nós. Precisamos conhecer o que Cristo fez por nós. Depois de conhecer o que Ele fez profundamente em nós, podemos agradecer. E se assim temos um coração grato, essa gratidão então nos empurra a ações práticas de amor a Ele e serviço a Ele. A pergunta então que Paulo responde aqui é: o que Cristo fez de tão especial por nós, para que possamos conhecê-lo profundamente, para que possamos nos tornar gratos por Ele? O que foi que Ele fez? Então o apóstolo Paulo, depois dele estabelecer essa base, verso 9, ele então diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais? Olha para a sua Bíblia, por favor, olha aí no verso 9 e verso 10, eu vou explicar cada um desses versículos. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a exposição, tá? Capítulo 2, verso 9, depois que ele diz, cuidado no verso 8, para que vocês não sejam levados ao lado e deixando Cristo como fundamento da sua vida,
Por que que Cristo deve ser o foco? Por que que precisamos conhecer o que Cristo fez por nós? Em primeiro lugar, ele vai mostrar isso aí no verso 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Parte A do verso 10, também nele estais aperfeiçoado. Note aí no verso 9 e 10, a expressão nele. Nele, o crente, o discípulo, anda em Cristo, ou anda com Cristo. E a primeira coisa, irmãos, ou pelo menos realizações que eu quero destacar aqui, 3 delas no texto da obra de Cristo a nosso favor, que nos fará grato e dedicado. A primeira dessa realização da obra de Cristo na cruz está aí no verso 9 e 10, é que nele temos o aperfeiçoamento. Nele temos o aperfeiçoamento. Se você olhar um pouquinho mais no verso 11, nele temos uma nova identidade. E em terceiro lugar, no verso 15, nele temos vitória sobre os poderes cósmicos. São essas 3 verdades, esses 3 elementos, essas 3 realizações da obra de Cristo ao nosso favor, que plenamente conhecido ou conhecendo, nos fará grato e dedicado a Ele. Em primeiro lugar, verso 9 e 10, o primeiro aspecto da obra de Cristo em nossas vidas é que Ele nos tornou aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Nele estais aperfeiçoados. Esses irmãos aqui de Colossos, eles estavam um pouco aqui confusos sobre a obra de Cristo. Alguns estavam negando que Cristo era capaz de realizar essa obra. Portanto, eles estavam envolvidos com cultos. Inclusive aqui, ele cita espíritos e demônios e anjos, no verso 8, como ele cita aí. Eles ficavam tão ocupados com esses rudimentos do mundo, que acabaram se afastando do Senhor, acabaram se afastando de Cristo. Ao invés de eles crerem em Cristo, eles estão aqui substituindo Cristo com essa série de emanações entre Deus e o homem, rudimentos do mundo, para que Deus não tivesse que sujar as suas mãos com coisas sujas como nós. O verso 9 afirma literalmente que Deus fez habitação, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui, irmãos, a afirmação é de que Cristo Jesus, Ele se fez carne humana. Ele não só se fez carne humana, mas ainda hoje Ele é também Deus homem. A encarnação significou para Jesus que Ele não somente se fez carne, mas também continua sendo carne. Uma vez homem, sempre homem. Jesus continua sendo o homem-Deus. Jesus continua sendo o Deus-homem. Tamanho amor que Ele teve por nós, o Deus Criador dos céus e da terra, conforme Filipenses capítulo 2, diz que Ele se humilhou, tornando-se em forma humana. Ele se tornou homem. E essa completa divindade habitada na carne de Jesus, completa a nossa insuficiência quando Ele de fato habita em nós. Ele que é perfeito, nos aperfeiçoou. Ele que é perfeito, pôde agradar ao Pai. E estar em Cristo, unido a Ele, é também estar, ou seja, Deus está também satisfeito comigo e com você, porque nós estamos em Cristo Jesus. A ideia é que Deus ficou tão próximo de nós, e portanto, Deus Emanuel faz sentido aqui, conforme também Paulo disse aqui no versículo 27 do capítulo 1, Cristo em vós, a esperança da glória. A ideia aqui é que Cristo, Ele é aquele que pode trazer plenitude, Ele que pode completar as nossas insuficiências, Ele que pode trazer aquilo que falta à nossa vida. Cristo Jesus, Ele é apresentado aqui como sendo aquele que faz
Tão somente Ele faz o que muitos espíritos ao redor aí, muitas crenças acreditam ser o papel deles. Jesus está acima de tudo. E, portanto, a ênfase aqui é na suficiência que você pode encontrar em Cristo Jesus. Jesus tão somente é aquele que pode aperfeiçoar você. Você, então, pode encontrar em Cristo significado, propósito e missão. Em Cristo você pode encontrar aquilo que falta de fato na sua vida. O mundo está dizendo para você várias formas de você se sentir pleno, de se sentir cheio, satisfeito. Mas Jesus Cristo tão somente é aquele que pode satisfazer você, porque Ele é aquele que pode aperfeiçoar você. Nada falta quando você está em Cristo. Uma segunda verdade no verso 11, ou pelo menos como nós estamos descrevendo aqui, como sendo realização da obra de Cristo, está aí no verso 11, a partir do verso 11 em diante. Olha no texto mais uma vez. Ele começa no verso 11 com nele. Nele no verso 9, nele no verso 10, nele novamente no verso 11. Nele, em Cristo, fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com Ele, no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que em Cristo, ou por andar com Cristo, andar em Cristo, nós temos completa suficiência, mas em segundo lugar, na cruz de Cristo, pela obra que Ele fez, nós também temos uma nova identidade. Ele começa a falar sobre o assunto circuncisão. Ele fala que nele fostes circuncidados. Nele era realizada uma fimose, uma cirurgia fimose. Todos sabem o que é uma fimose, cirurgia de fimose, certo? Esse sinal era um sinal de santidade, de um povo separado, de um povo que foi chamado para uma aliança, de um povo que foi chamado a obedecer. Era um sinal externo, mas que tinha finalidades de tratar do coração. Embora esse sinal apenas apontava no Antigo Testamento para algo externo, mas a partir então dos profetas, obviamente, houve elucidação sobre o significado dessa circuncisão, e no Novo Testamento nós temos isso de uma forma muito mais clara. A verdade divina é que o homem precisa de uma circuncisão não humana, não feita por um homem, em um outro homem. Ele diz aí, não por intermédios de mãos, mas o homem precisa de uma circuncisão espiritual. Despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo que o homem precisa ser removido, ou seja, o homem precisa experimentar a remoção do corpo da carne, ou seja, dessa natureza caída, natureza pecaminosa, que herdamos de Adão. Nós precisamos experimentar uma cirurgia interior. E o texto está dizendo que Cristo Jesus, da cruz do Calvário, fez uma cirurgia em nosso coração, penetrando a natureza pecaminosa e expondo-nos pelo que realmente nós somos. Jesus arrancou o corpo da carne, ou seja, o que ele está dizendo aqui? É que ele expôs o nosso interior pela obra da cruz. Como isso?
Antes de Cristo oferecer o perdão, que nós vamos ler no verso 14, o que Cristo fez? O que a morte na cruz faz primeiramente? Qual é o anúncio da cruz? Quem deveria morrer na cruz? Nós. A Bíblia diz que o maldito, o amaldiçoado, deve ser empendurado no madeiro. Jesus Cristo, então, ele, ao nos substituir na cruz, ele toma todos os nossos pecados. Lá na cruz, Jesus Cristo, ele é o pior criminoso. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo é o pior assassino, adúltero, mentiroso, e eu poderia aqui alistar todos os pecados que você pode mencionar, ou pode vir à sua mente agora. E ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está dizendo: vocês são tudo isso, vocês são criminosos, vocês são, como é que se diz? Vocês são passivos aqui de condenação, pelos atos que vocês têm praticado contra a santidade de meu Pai. O remover aqui do corpo da carne, exatamente é quando Cristo expõe quem realmente nós somos. Somos pecadores, depravados. Pessoas ficam espantadas: como pode o homem fazer isso? Pode, inclusive tu pode também. Não subestime a sua capacidade de inclinação para o mal. Você tem condições de fazer coisas impensáveis, horríveis. Você tem condições de falar coisas abomináveis. Você tem condições de pensar coisas que nem é conveniente se mencionar. Imagine só se a gente tivesse condição de pegar aí uns cabos e uns fios modernos e colocar aí na sua mente, no seu cérebro, o que você estava pensando hoje à tarde, enquanto você estava lá no seu quarto, na sua reserva. O que está passando na sua cabeça aqui, quando você está aqui nesse ambiente de culto? O homem, ele é depravado, tem potencial para fazer coisas absurdas. E é exatamente isso que Cristo diz para nós ao estar numa cruz. Jesus arrancou o corpo da carne, ele expôs o nosso interior. Ele disse que nós não somos essas boas pessoas que você costuma dizer que é. A cruz não diz que você é uma pérola, como é aquela música lá? Uma joia rara de valor, né? Você não é a cereja no bolo. Você não é necessário. Sem você a vida roda, viu? Sem você as coisas funcionam. Tem gente que faz coisas melhor do que você. Não se ache. Não seja um amante por demais de si mesmo. E é exatamente isso que combina com o que Jesus Cristo disse. Quem quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A cruz mostra o horror do nosso pecado. O ato foi definitivo, mas há implicações constantes. Em um certo sentido, a cirurgia ainda continua. Dia após dia, quando encontramos uma verdade de Deus que expõe o nosso horror, que expõe a nossa mentira, que expõe a nossa maneira errada de viver, de falar, de pensar, nós precisamos da cruz de Cristo para nos consolar também. A obra dele nos escondeu tão completamente nele que o inimigo não pode mais nos acusar. Embora Satanás queira apontar o seu dedo contra nós, Jesus Cristo, ele nos esconde nele, de modo que ele já desfez aquilo que éramos no passado. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura.
Portanto, o texto bíblico, a partir então do verso 12, descreve em 3 passos como é que essa nova identidade surge. Número 1, sepultado juntamente com ele, não é isso que diz aí no verso 12? O que é que ele diz mais aí no verso 13? Não, no verso 13, exatamente. E a vós outros que estáveis mortos, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Você tem no verso 12, juntamente com ele, sepultados, juntamente com ele, ressuscitados, mediante a fé, e versículo 13, juntamente com ele, nós também recebemos vida. Isso é o que acontece a partir da obra de Cristo na cruz. Se você for um pouco mais adiante, você vai perceber que o resultado dessa obra de Cristo em nos dar vida é explicado aqui. Por que ele nos dá vida? Ele então no verso 13 diz: vocês estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne. Incircuncisão é exatamente essa roupagem caída que você tem, essa natureza caída que está em você. Essa natureza te faz pecar, e o resultado do pecado é o quê? Morte. Vocês estavam mortos. Por que vocês estavam mortos? Porque vocês pecam. Talvez a realidade mais cruel da morte é lembrar a mim e a você que você é pecador. A explicação bíblica para a morte é porque você é um pecador. Todos haverão de morrer. Por quê? Porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Portanto, como é que Cristo nos deu vida? Como é que ele realizou essa obra fantástica? Paulo responde. Qual é a resposta de Paulo aqui no verso 13? Na parte final? Como é que ele nos deu vida? Perdoando todos os nossos delitos, pecado, cancelando a nossa dívida. Pelo perdão, ele tirou a causa da nossa morte. O que causava a sua morte eterna? O pecado. E se ele agora cancela essa dívida do pecado, você agora passa a ter vida. Essa é a explicação do apóstolo Paulo aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versos 56 e 57, Paulo também diz lá: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que afasta o homem de Deus do céu é o pecado, irmãos. E Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ele então tomou os nossos pecados. Ele tirou essa roupagem dessa incircuncisão, essa natureza caída, ele tirou e colocou sobre ele. E ao morrer na cruz, então, ele, vitória sobre o pecado, também vitória sobre a morte, porque ele ressuscitou, livrando-nos também da morte. E Deus, então, ao ressuscitar Jesus, prova que o seu pecado e o meu pode ser perdoado. Cristo Jesus ressuscitou. Se você crê nele, você também tem vida eterna. Perdoar todos os delitos, de graça. Foi cancelado o escrito de dívida. É como se não existisse mais. Você tinha um documento lá, que constava que você era devedor. Você podia vender os seus bens, suas posses, você podia fazer o que você quisesse, você não pagava essa dívida. E Jesus Cristo, então, ele rasga essa dívida. Ele cancela esse escrito, esse documento, essa confissão de dívida assinada e testemunhada em cartório, que representava ameaça. Agora, hoje, ela foi rasgada por causa da obra de Cristo. Ele também diz que foi removido inteiramente. Verso 14, não só foi cancelado, mas também foi removido.
removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele tirou de vista, ele não olha mais para os seus pecados, ele não olha mais para os seus atos de horror, ele apagou como se fosse a tarefa de um quadro branco, que você escreve e você passa o apagador. Isso é o que aconteceu. Essa é a realização da obra de Cristo na cruz, Paulo está dizendo aqui. E por fim, encravando na cruz, porque ele foi morto, Pilatos colocou lá rei dos judeus, escrevendo o seu próprio castigo, e ele está dizendo: foi pago, está consumado, vocês agora estão livres, livres para viver para mim. Meus queridos irmãos, esta é a verdade sobre a realização da cruz de Cristo. Paulo deseja tanto que a gente compreenda isso, como certamente ele ansiou que os irmãos em Colossos compreendessem. Essa caminhada com Cristo inclui vislumbrar as realizações de Cristo na cruz, para que promovesse então gratidão. Gratidão. Você tem dificuldade em acreditar nisso? Você ainda vive debaixo de alguma nuvem de culpa? Você ainda vive às sombras do passado? Você ainda tem pecados que não foi confessado? O próprio Deus está dizendo que você é perdoado. Não adianta você ficar se batendo com o passado ou coisas que você fez no passado, por mais terrível que seja. Ele mesmo testemunha, o apóstolo João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não precisa mais temer. A obra do diabo como acusador já foi colocada no nível que você não precisa mais se perturbar por causa disso. Você tem dificuldade da mesma forma de ministrar perdão aos outros? E aqui existe uma conexão muito profunda. O senso de perdoado por Deus, logicamente nos faz também repartir esse mesmo perdão com quem nos ofende. Normalmente é porque não reconhecemos o tamanho do perdão que nós recebemos, que temos dificuldade em conceder perdão àqueles que de fato precisam. Muitas vezes nos sentimos melhores do que outras pessoas, muitas vezes nos tornamos arrogantes, e aí a gente acha que estamos em melhor condição, esquecendo quem éramos nós. O perdão deve fazer parte da caminhada do discípulo. Andar com Cristo inclui também recebimento e a dádiva do perdão a outros. Por fim, além de estarmos suficientes em Cristo, completos, aperfeiçoados, além de termos uma nova identidade, ele termina no verso 15, dizendo que também nele nós temos vitória sobre os poderes cósmicos. Aqui Paulo termina com uma boa notícia. Não existe aqui um duelo entre dois poderes iguais. Existem umas imagens aí na internet, Jesus Cristo assim de um lado, numa luta de cana de braço, né, como se diz, e o diabo do outro lado, né, os dois assim lutando. Isso não é verdade. Jesus Cristo, ele não está nessa luta de cana de braço. Jesus Cristo, ele é o dono, ele é o criador de Lúcifer, que se tornou Satanás. Ele é o criador dos anjos bons e dos maus. Ele está acima de tudo e de todos. Ele tem todo o poder. E essa é a realidade que o verso 15 apresenta. O verso 15 diz que ele despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. E onde foi que aconteceu isso? Na cruz. Irmãos, lembre-se disso. Nós podemos ter paz. Não fique preocupado com os espíritos, nem com as almas dos defuntos.
se eles vão produzir algum efeito na sua vida. Tem gente que fica preocupado se os espíritos aí vão poder trazer sorte ou maldição. Não precisa temer os espíritos dos mortos, nem os espíritos maus. Jesus Cristo está sobre todos. Não precisa ficar temendo aí os despachos que se fazem. Alguém então pode estar com medo, mas eu estou sofrendo e quer uma explicação. Por que aconteceu isso? Alguém fez algo para nós. Não, os deuses estão irados contra mim. Não, eu estou amaldiçoado. Eu estou debaixo de uma outra. E tenta explicar a vida de várias formas. E a Bíblia, irmãos, apresenta um apego a Jesus Cristo. Unidos a Jesus Cristo, nós estamos também unidos em sua vitória cósmica também. Nele nós temos vitória sobre os poderes do mal. Temos vitória sobre o mal, sim. Mais e mais, nos dias modernos, as pessoas estão preocupadas. Em vários contextos religiosos, as pessoas estão falando esse assunto. Estão preocupados com essa realidade espiritual caída. Muitos estão amarrando, fazendo correntes para quebrar as maldições. Muitos estão aí atrás dos espíritos territoriais. Muitos estão aí fazendo isso e aquilo, onde a Bíblia não enfatiza nada dessas coisas. A preocupação do discípulo de Jesus é se unir a Cristo mais e mais e andar com Ele. A inimizade de Deus com o homem foi quebrada. Ele então removeu na cruz aquilo que nos impedia de andar vitorioso. Portanto, Satanás foi decisivamente derrotado por causa da cruz e por causa da ressurreição. Jesus Cristo então nos dá a reivindicação correta de que ele venceu o valente, ele amarrou o valente. E porque ele venceu, nós estamos também na sua vitória. Ele despojou os principados e potestades, ele desarmou, ele tirou as armas de Satanás, ele não tem poder sobre nós. Ele publicamente os expôs ao desprezo, com ousadia, abertamente, sem medo de ser contrariado, ele envergonhou Satanás e os demônios. Ele triunfou deles na cruz. O texto pinta a figura de um exército voltando do campo de batalha vitorioso, com cativos envergonhados, desanimados, desarrumados, seguindo os seus conquistadores. Jesus Cristo é o grande conquistador das nossas almas. E Ele, na cruz do Calvário, não somente nos dá a vitória sobre os poderes cósmicos, como Ele também nos deu uma nova identidade, como Ele também nos completou, Ele nos aperfeiçoou, Ele nos dá tudo o que precisamos para ter uma vida satisfeita e feliz aqui. Eu quero que você volte o seu olhar para o verso, novamente 6 e 7. Nós começamos a afirmar, o desafio de ser discípulo é andar nele. Meus queridos irmãos, andai nele, andem em Cristo, desconfie da sua confiança em si mesmo. Meus queridos irmãos, neguem-se a achar que você pode andar sozinho nessa vida, nesse mundo, com tantos desafios que estão diante de vocês. Não seja suficiente aos seus próprios olhos. Andar com Cristo é depender dele. Andar com Cristo também inclui essa percepção de que Ele é o nosso fundamento. Quando eu conheço Jesus Cristo como nosso fundamento, quando eu conheço a obra que Ele realizou por mim na cruz, quando eu entendo que nele eu estou completo, quando eu entendo que nele eu tenho nova identidade, nova vida, porque foi cancelado os meus pecados, porque unido a Ele morri com Cristo para o mundo, e agora vivo uma realidade celestial. Quando eu estou diante dessa realidade de que o meu inimigo, arqui-inimigo Satanás, também já foi derrotado, ele não tem mais poder sobre mim, isso nos faz agradecermos, isso nos torna gratos. Tudo Ele fez, nada nós fizemos. Andar com Cristo é ser beneficiado com tudo que Ele já providenciou para nós.
Você precisa entender, discípulo de Jesus, que não é você que faz. Eu quero repetir essa mesma ênfase. Não é você que faz, não é você que fez, e nem é você que vai continuar fazendo alguma coisa. Andar com Cristo é nos unir a Ele, porque Ele tudo fez. O que é que você precisa? Completude, glória, significado, plenitude de vida. É isso que você precisa? Pois é, se você está unido e andando com Ele, você tem. Onde é que Ele conseguiu isso? Na cruz do Calvário. O que você precisa mais? Pastor, eu preciso lutar contra a minha natureza que é terrível. Eu sei quem eu sou. Tem dia que eu nem me aguento. Eu sei quem eu sou. Alguém me disse, eu me conheço. Deus quer que eu ande com as rédeas curtas. Ele não me dá espaço, porque eu sei quem eu sou também. Eu já entendi isso. Compreenda de uma vez por todas que a nova identidade que você tem lhes dá a vitória sobre a carne, sobre o pecado. Meu irmão, não precisa andar com a cabeça baixa não. Você pode vencer o pecado, amém? Você pode vencer. Esse negócio toda semana, todo dia, consciência lá, culpa. Cristo já removeu o pecado. Levanta a cabeça. Ele está do seu lado para dizer, meu filho, eu sei, você caiu de novo, eu entendo, sei de tudo isso aí, mas vamos lá, eu estou aqui de novo, vamos caminhar, ande comigo, não fica para trás, vamos comigo. Eu já perdoei todos os seus pecados, olha para mim, eu te amo, vamos lá, anima-te. E se você tem, além da grande luta contra a natureza caída, problema com o mundo espiritual, as hostes espirituais, o cósmico, as almas, os demônios, seja lá o que for, Cristo na cruz do Calvário já fez o quê? Já venceu por você. Você não precisa viver com medo. Precisa ter medo de despacho, de macumba, de reza, de oração. Você está unido a Cristo. Ser discípulo é andar nele. Quando nós estamos andando com Cristo, nós absorvemos esses valores. Isso nos torna grato. Obrigado, Jesus. Eu não fiz nada, o Senhor fez. O que eu precisava eu já tenho, porque eu estou unido ao Senhor. Eu estou unido ao Senhor. Isso, irmãos, nos faz andar de uma forma brilhante, disposta. Porque na verdade, quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, isso vai nos fazer profundamente gratos e dedicados ao seu trabalho. A questão aqui não é você fazer nada para Deus. A questão, crente, você precisa conhecer o que Ele fez por você. No dia que você compreender isso, a gratidão virá, porque é isso que está no verso 7. Finalzinho diz, crescendo em ações de graça. Ele começa no verso 6 dizendo, andai nele, vocês receberam Cristo, e termina dizendo, vocês vão crescer assim em ações de graça. Quer ter um coração grato? Quer ter um coração grato que se debruça em ações práticas para Deus? Conheça o que Cristo fez por você. Que Deus nos abençoe.